Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Espero que o final de semana tenha sido excelente, né? Para todos, junto com seus familiares, e desejar que essa semana seja uma semana vitoriosa para todos nós. Como nós já tínhamos programado, nós vamos, na aula de hoje, dar continuidade ao tópico anterior que falava das formas de exercer a advocacia. Eu quero lembrar a vocês que a gente está buscando tratar os temas de forma bastante prática, né, demonstrando no dia a dia como que vamos exercer a nossa atividade de advocacia. Essa aula de hoje, ela vai tratar, portanto, das formas de exercer a advocacia. Nós vimos na aula anterior as duas formas de exercer a advocacia, a autônoma e o advogado empregado, de forma assim bem rápida, né? Agora nós vamos trabalhar na aula de hoje uma outra situação, que é a sociedade de advogados. Além do advogado autônomo, além do advogado empregado, uma outra forma de exercermos a advocacia é através da sociedade de advogados. Vocês observaram que está aí, coloca a sociedade de advogados, porque ele vai desdobrar em dois tópicos, tá? A aula de hoje, vamos ver um tipo de sociedade, e a próxima a gente vê a outra. Então, começando, sociedade de advogados. É interessante nós observarmos que a ideia de criação de uma sociedade para o exercício da advocacia, ela não é nova. No Brasil, desde o Código de 1916, já possibilitava a constituição dessa sociedade. Mas foi com a criação do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 1994, que essas sociedades aumentaram assim de forma exponencial em todo o território nacional. Mesmo sendo uma sociedade disciplinada pelo atual Código Civil, tanto a sociedade de advogados quanto a sociedade unipessoal de advocacia possuem um caráter sui generis. Então, vocês observam que eu estou falando de dois tipos de sociedade. Eu estou falando da sociedade de advogados e falo também numa chamada sociedade unipessoal de advocacia. Vamos observar que as duas sociedades, elas possuem caráter sui generis. Elas diferem das demais sociedades civis e comerciais. Dessa forma, para elas, aplicam-se apenas supletivamente as disposições do Código, sendo que a Sociedade Unipessoal de Advogados é a única entidade uniprofissional a merecer regramento específico no ordenamento jurídico brasileiro. No Estatuto da Advocacia, os principais dispositivos pertinentes à Sociedade dos Advogados, você vai encontrar entre os artigos 15 ao 17. Bom dia quem está chegando agora, sejam bem-vindos, Nájela, Larissa, a Keilita já está um pouquinho mais cedo aí, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, nós estamos falando da Sociedade de Advogados, destacando que, inicialmente, nós trabalhamos com duas sociedades, a Sociedade de Advogados, propriamente dita, e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Os dispositivos que regulamentam, que tratam dessa sociedade, nós vamos encontrá-los entre os artigos 15 ao 17 do Estatuto da Advocacia. Perfeito? Então, vamos caminhar mais um pouco. Sociedade Unipessoal de Advogados. Até pouco tempo atrás, só era possível constituir uma sociedade para a prestação de serviços de advocacia se houvesse 2 ou mais sócios.
Olha que interessante essa figura jurídica da Sociedade Unipessoal de Advogados. No passado, até 2016, só era possível existir sociedade de advogados formada por por dois ou mais sócios. Porém, com a Lei 13.247 de 2016, que alterou o Estatuto da Advocacia, foi autorizado a constituição de uma sociedade unipessoal de advocacia. Então, além da sociedade de advogados, a partir de 2016, com o advento da alteração do Estatuto da Advocacia pela Lei 13.247, tornou-se possível a criação de uma sociedade chamada Sociedade Unipessoal de Advocacia. O que difere essa sociedade da Sociedade de Advogados? Seja bem-vindo, José Otávio. Bom, o que é essa Sociedade Unipessoal de Advocacia? Um único advogado pode constituir uma sociedade unipessoal sem necessidade de sócios. É interessante, né, essa figura. Quer dizer, quando eu falo em sociedade, eu me refiro a mais de um. No caso da sociedade unipessoal de advocacia, apenas um advogado pode formar uma sociedade. De forma assim bastante interessante isso. Mas por quê? Qual é a vantagem? Por que não ser autônomo, então? A vantagem da sociedade unipessoal de advocacia é que a legislação que regulamenta essa sociedade permite bastante vantagens no campo dos impostos, de pagamento dos impostos. Então, a alíquota da sociedade de advogados é bem menor do que a alíquota que nós pagamos no imposto de renda da pessoa física. Então, na pessoa jurídica, ele paga bem menos. Então, essa é uma das vantagens da sociedade, né, unipessoal de advocacia. Onde está a base legal dessa sociedade de advocacia? Camila, seja bem-vinda, bom dia. O artigo 15 da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia, estabelece o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Então, o artigo 15 do Estatuto, ele vai tratar das duas sociedades. Ele diz que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço. Essa sociedade simples é aquela que é formada por dois sócios ou mais. É a chamada sociedade simples. Mas ele também pode constituir uma sociedade unipessoal, observando, né, o que está disciplinado nesta lei. Então, esse é um dos instrumentos legais que permite a formação dessa sociedade. Perfeito? Qualquer dúvida, como sempre, nós estamos em aberto, é só entrar e perguntar. Bom, a sociedade unipessoal de advocacia, ela pode surgir como? Como que ela surge? Ela pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. E eu vou trabalhar dois exemplos para vocês entenderem isso aí. Vamos imaginar uma sociedade de advogados composta por dois sócios. Na morte de um sócio, por força de testamento, as cotas da sociedade de cujos é transferida para o sócio ainda vivo. Assim, um único sócio concentra todas as cotas. A sociedade de advogados se transforma de uma sociedade, ela vai se transformar de uma sociedade simples, né, de advogados, em uma sociedade unipessoal de advocacia.
Então, um exemplo é simples. Nós temos um escritório de advocacia que forma uma sociedade de advogados, formada por 2 sócios, um deles morre e o que está vivo fica com as cotas desse falecido. Com isso, deixa de ser uma sociedade simples e passa a ser uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Este é o exemplo 1. Vamos ver mais um exemplo, o exemplo 2. Nós estamos falando aqui de sociedade unipessoal. Como se chega a uma sociedade unipessoal, tá? O primeiro exemplo é que terminamos de ver e vamos ver o segundo exemplo agora. Imagine uma sociedade de advogados composta por 5 sócios. Se um deles comprar a cotas dos demais, a sociedade de advogados se transformará em uma sociedade unipessoal de advocacia. De repente eu tenho um escritório com 5 sócios, eu mais 4 sócios. Aí eu resolvo comprar a cota desses sócios. A partir do momento que eu concentro em mim todas essas cotas, deixa de ser uma sociedade simples de advogados, passa a ser uma sociedade unipessoal de advocacia. Então, são esses 2 exemplos que mostram o surgimento da sociedade unipessoal de advocacia. O artigo 15, lá no seu parágrafo 7º, estou me referindo ao Estatuto da Advocacia, diz o seguinte: a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Perfeito? A partir do momento que as cotas estão na mão de um só, ele transforma de sociedade simples para sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Josué, seja bem-vindo. Muito bem, a Eide também. Estamos falando aqui de sociedades de advogados, perfeito? Bom, para que se forme uma sociedade de advogados, é necessário alguns requisitos. Então, eu tenho que ter alguns requisitos para formação, para registro de uma sociedade de advogados ou de uma sociedade unipessoal. Então, é necessário que se observe alguns requisitos para a formação dessa sociedade. É na formação e no registro da sociedade de advogados ou de uma sociedade unipessoal de advocacia é que nós vamos ver a diferença desse tipo de sociedade para as sociedades comerciais ou industriais existentes. Tá perfeito? Então, vamos ver esses requisitos. Primeiro requisito, formar-se somente por advogados inscritos e não proibidos de advogar. O primeiro requisito para que possamos formar uma sociedade de advogados é que essa sociedade seja constituída somente por advogados inscritos na OAB e que não estão proibidos de advogar. Ok? Então, ambos os tipos de sociedades devem ser constituídos somente por advogados, ou seja, no contrato social da sociedade não deve haver ninguém que não esteja inscrito nos quadros do OAB. Então, não é possível, numa sociedade de advogados, ter um sócio que não seja inscrito na OAB. Ele obrigatoriamente tem que ser advogado, não estar impedido de advogar e estar inscrito na OAB. Por consequência disso, né, não são admitidos como sócios os estagiários e nem pessoas jurídicas, mesmo que sejam outras sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia. Ademais, todos os sócios devem ser inscritos nesses quadros e nenhum deles deve ser totalmente proibidos de advogar. Então, entendam, o primeiro requisito é muito claro, né? Ele coloca que só é possível constituir uma sociedade de advogados, participar de uma sociedade de advogados, aquele que for advogado inscritos na OAB e não forem proibidos de exercer a advocacia, tá? Por isso,
no caso, que o estagiário não pode ser sócio do escritório de advocacia, né? Ele não é possível, e nem pessoas jurídicas podem ser, porque a pessoa jurídica não se inscreve na OAB. O inscrito na OAB é o advogado, pessoa física ou pessoa natural. Então, primeiro requisito, a sociedade só pode formar-se com advogados inscritos e não proibidos de advogar. Vamos ver um pouquinho mais. Aonde está a base legal disso que nós terminamos de falar? Vocês observem que nós estamos comentando as sociedades e mostrando onde você vai encontrar. O Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, de /94, traz no seu artigo 16: não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. É aquilo que nós comentamos, né? Só pode constituir a sociedade de advogados aquele que for inscrito na OAB e que não está proibido de advogar. Está lá no artigo 16 do Estatuto da OAB. Até aqui está sendo claro? Alguém está tendo alguma dificuldade de acompanhar o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando os requisitos para a formação da sociedade de advogados. Eu tenho 2 tipos de sociedade de advogados. A sociedade simples, que é aquela formada por mais de 2 sócios, por 2 sócios ou mais, e a sociedade unipessoal de advocacia. Tá? E aí nós estamos agora, lá no artigo 16, vendo quais são os requisitos para a formação dessa sociedade. Perfeito? Se alguém tiver alguma dificuldade, é o momento de perguntar. Tá bom? Thalita está chegando. Bom dia, Thalita. Vamos um pouquinho mais para frente. O segundo requisito é a sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. É sabido que todo advogado deve se submeter ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Entretanto, observem vocês que não apenas os advogados, pessoas físicas, que devem se submeter a tal regramento. As próprias sociedades de advogados e sociedades unipessoais de advocacia devem se submeter aos princípios e dispositivos de tal código, naquilo que a elas for aplicável. Um exemplo aqui: as sociedades devem observar os preceitos sobre as relações com o cliente, ao sigilo profissional e à publicidade. Então, observem vocês que assim como o advogado autônomo, o advogado empregado, se submetem aos preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB, as sociedades de advocacia também se submetem. Ela também responde naquilo que lhe for peculiar, naquilo que lhe for possível, ela responde, tá? Ela está sujeita ao respeito, né? Ao relacionamento profissional com o cliente, ao sigilo profissional, à questão de publicidade. É importante observarmos isso. Então, segundo requisito, sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. O artigo 15, no parágrafo 2º, é que trata disso. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Perfeito? Vamos ao terceiro requisito. E esse terceiro requisito é interessantíssimo. Registro no Conselho Seccional da OAB. Olha que interessante. Diferente do que aprendemos como regra no direito civil, a sociedade de advogados não deve ser registrada em cartório
nem na junta comercial. Pelo contrário, ela deve ser registrada no Conselho Seccional da OAB, no território que se estabelecerá a sede da sociedade. Observe vocês que, diferentemente das demais sociedades que estão regulamentadas lá no Código Civil, a sociedade de advogados não tem o seu registro nem na OAB, desculpe, nem na junta comercial e nem em cartório, apenas na OAB. Então, para se tornar uma pessoa jurídica, ela tem que ter os seus atos constitutivos registrados na OAB. Então, quando você monta uma empresa comercial, você vai registrar essa empresa comercial na JuSemat, aqui em Mato Grosso, né? Na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Quando você monta uma organização social, um sindicato, uma pessoa jurídica dessa natureza, você registra em cartório. Agora, quando for uma sociedade de advogados, não. O registro é na seccional da OAB do território em que vai funcionar essa sociedade. Então, quando vocês terminarem o curso de direito de vocês, estiverem aprovados no exame da OAB e resolverem montar uma sociedade de advogados, uma sociedade simples de advogados, vocês vão se organizar e vão registrar os seus atos constitutivos dessa sociedade na seccional da OAB, aqui de Mato Grosso, porque é aqui que vocês pretendem trabalhar. Perfeito? Então, lembrando vocês dessa peculiaridade, tá? Se você desrespeitar essa norma, terá sérias consequências, pois equivalerá à inexistência de registro e atrairá para os sócios a penalidade inicial de censura prevista na OAB, pois constitui infração disciplinar na dicção do seu artigo 34, inciso 2, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Então, só tem validade a sociedade de advogados registrada na seccional da OAB, certo? Caso você não faça isso, você irá responder, né? Você irá responder e poderá ser penalizado conforme o inciso 2 do artigo 34. Perfeito? Então, você observa que há todo um regramento nessa situação de registro da sociedade de advogados. O que diz o artigo 15, parágrafo 1º? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. É isso que nós terminamos de dizer, né? Para que a sociedade tenha personalidade jurídica, ela precisa ser registrada. No caso da sociedade de advogados e da sociedade unipessoal de advocacia, esse registro se dá na seccional da OAB. Correto? Vamos um pouquinho mais. O quarto requisito: exclusividade do advogado na mesma área do conselho seccional. Observe vocês o seguinte: nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Vamos ver como que é isso na prática. É assim. Você, advogado, tem que ter exclusividade na mesma área, né, do território da sua seccional com relação à sociedade de advogados. Se você participa de uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, registrada no Conselho da OAB, da seccional da OAB de Mato Grosso, você não pode participar de outra sociedade de advogados.
Se você já tem uma sociedade unipessoal de advocacia, você não pode ser sócio de uma sociedade de advogados. Aqui no estado de Mato Grosso, tá? No território do estado de Mato Grosso. Então, o advogado não pode simultaneamente participar de uma sociedade de advogados e de uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede na mesma filial. Mas se for fora, eu posso? Pode. Você pode ser sócio de um escritório de advocacia aqui em Mato Grosso, tá? E ser sócio de um outro escritório de advocacia em São Paulo. Aí é possível. A proibição está no mesmo território. Você não pode ter uma sociedade de advogados funcionando aqui em Cuiabá e abrir uma outra sociedade de advogados em Várzea Grande. Aí não é possível, perfeito? Então, mais uma vez lembrando, o quarto requisito é essa exclusividade do advogado na mesma área do conselho seccional. Ele só pode pertencer a uma sociedade de advogados. Correto? Espero que vocês estão acompanhando, né, de forma proveitosa, e qualquer dúvida pode falar que a gente volta aqui a falar com vocês. Aqueles que estão chegando agora, nós estamos estudando as sociedades de advogados. Aqui nós estamos trabalhando com duas sociedades, a Sociedade Simples e a Sociedade Unipessoal de Advocacia, e estamos falando sobre os requisitos para a formação dessa sociedade, perfeito? Estamos no quarto requisito, que terminamos de explicar neste momento. Por consequência disso que nós estamos vendo, o advogado pode exercer tais atos em território com conselho seccional diverso daquele que já constitui uma sociedade. Exemplo, terminei de falar para vocês. Um advogado, sócio de uma sociedade de advogados em Goiânia, Goiás, pode também ser sócio de uma outra sociedade de advogados em Cuiabá, Mato Grosso. O que está proibido, o que está vedado, é no mesmo território, tá? Então, se você já é sócio de uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, aqui você não pode ser sócio de outra. Em outro estado, posso, professor? Pode. Em outro estado é possível, sim. Perfeito? O artigo 15, parágrafo 4º, é que vai tratar desse tema que nós terminamos de falar com vocês. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 15 do Estatuto. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. É tudo aquilo que nós acabamos de dizer. Tá? Se você não pode estar em duas sociedades de advogados, aqui no mesmo território da sua seccional, você não pode ter uma sociedade unipessoal de advocacia e ser sócio de uma sociedade simples de advogados, né, no mesmo território, tá? Da mesma seccional. É isso que se está tratando aqui para nós. O requisito número 5. Quinto requisito. Não representar clientes com interesses opostos. Nós estamos falando da sociedade de advogados, tá? É proibido, é defeso, né? É proibido a representação em juízo de clientes com interesses opostos em juízo por sócios de uma mesma sociedade, por expressa proibição do Estatuto da Advocacia. Ademais, essa mesma proibição pode ser feita ao advogado associado, conforme o artigo 17 do Código de Ética e Disciplina. Tem que atentar para esse detalhe aqui. Uma sociedade de advogados composta por 5 advogados, eu não posso, se eu sou membro dessa sociedade, advogar contra um cliente dessa mesma sociedade. Vamos supor que o escritório de advocacia Ronan Jackson Costa, que é uma sociedade de advogados,
associados lá. Né? Advoga para uma empresa. Eu não posso, individualmente, entrar com a ação contra essa empresa, porque a sociedade de advogados, a qual eu pertenço, já os defende. Não pode, então, haver representar clientes com interesses opostos. Se o meu cliente da sociedade de advogados está ali, eu não posso advogar contra ele. Seria uma incoerência, não é verdade? Então, este é o requisito número 5, que trata da representação de clientes com interesses opostos. Ok? O que diz o artigo 15 sobre isso? Parágrafo 6º do artigo 15. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Tá? Eu não posso, se a minha sociedade de advogados representa a empresa X, eu não posso ser advogado do empregado dessa empresa que quer entrar com ação trabalhista contra ela. Não é possível, tá? O artigo 17 do Código de Ética e Disciplina também trata disso. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Ok? Até aqui está sendo possível entender? Espero que sim. Hoje vocês estão quietos, ninguém está perguntando nada. Parece-me que o final de semana foi bom. Foi divertido para todos. Hoje está quieto demais. Vamos ver o requisito 6. Prática exclusiva de atividades advocatícias. Mais um requisito com relação a essas atividades das sociedades de advocacia. A sociedade de advogados é uma sociedade simples pura. Não deve ter como objeto exclusivo, que deve ter como objeto exclusivo a prestação de serviços. A prestação de serviços de advocacia de caráter eminentemente intelectual, não se admitindo que realize atividades estranhas à advocacia, ou que apresente forma ou característica mercantil, não sendo admissível a sua constituição com elementos de uma sociedade empresária. A gente vê no dia a dia aí da prática, a gente vê muita coisa errada nesse sentido. Mas você não pode, por exemplo, vamos imaginar que você seja, além de advogado, você seja corretor de imóveis. Você não pode trabalhar no mesmo escritório e botar na publicidade sua corretor de imóveis e advogado. A lei proíbe. A sociedade de advogados só permite você trabalhar exclusivamente com a prestação de serviço de advocacia. Então, você não pode misturar, vamos chamar assim, atividades estranhas à advocacia àquela lá. Ah, eu sou contador, eu tenho um escritório de contabilidade e advocacia. Ok, mas você só pode fazer sua publicidade e só pode colocar a placa lá de advocacia. Então, não é uma atividade exclusiva, não pode essa atividade, né, trazer elementos de uma outra sociedade empresarial para ela, tá? Sob pena de você responder por isso. Então, outra característica é a prática exclusiva de atividades advocatícias. Um exemplo, a sociedade de advogados, bem como a sociedade unipessoal de advogados, não pode oferecer serviços de contabilidade, economia, engenharia, nem qualquer outro tipo de serviço que não forem advocatício. E está lá o artigo 16. Não são admitidas a registro nem pode funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária que realize atividades estranhas à advocacia. Pronto, acabou. Está resumida a conversa nisso aí. Tá? A advocacia não nos permite misturarmos com outras atividades. Bom dia aos nossos coordenadores que estão nos visitando. Também tenham uma semana abençoada.
Eu quero que vocês observem que esses requisitos todos aqui que nós falamos e exemplificamos, aí nós colocamos o artigo que ele está fundamentado, né? Para que vocês vão aprendendo, né? A manusear o Estatuto da Advocacia e, dentro disso, encontrar os fundamentos legais de cada aspecto desse aí. Desculpe, o sétimo requisito. Sétimo requisito das sociedades de advogados. Vamos ver do que se trata esse sétimo requisito. Não possuir nome fantasia. Há expressa previsão legal de que o nome da sociedade não pode possuir nome de fantasia, ou que remeta a expressões fictícias. O estudo mais avançado sobre a denominação da razão social de uma sociedade será melhor estudado na próxima aula, tá? Eu não posso ter um escritório de advocacia que chama Liga da Justiça ou Sociedade da Justiça. Não pode. Não existe nome de fantasia. Tá? O artigo 16 é claro. Não são admitidos a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que adotem denominação de fantasia. Tá? Nós vamos ter um capítulo que a gente vai estudar como é que se pode chamar as sociedades, perfeito? De advocacia. Então, observe vocês que as sociedades de advocacia são tratadas de forma especial no que se refere ao seu registro, à sua formação, tá? Vamos avançar um pouco mais. Eu queria lembrar vocês, principalmente os que chegaram um pouquinho mais atrasados, né? Entraram um pouquinho mais atrasados, que esta aula de hoje, ela trata basicamente de uma introdução às sociedades de advogados, tá? E essa sociedade de advogados, elas, nesse primeiro momento, a gente só tratou de duas delas, que é a sociedade pura, simples, de advocacia, e a sociedade unipessoal de advocacia, tá? Então, o tema de hoje foi esse. É uma aula que a gente buscou mostrar bem na prática como se dá a formação destas sociedades de advogados. Lembrando vocês que essa sociedade a que nós trabalhamos hoje são aquelas de dois tipos. A sociedade de advogados, que é a sociedade simples, e a sociedade unipessoal de advocacia. Tá? Os principais dispositivos que tratam dessa questão estão no Estatuto, dos artigos 15 ao 17. Ali estão os dispositivos legais que vão tratar dessas duas sociedades, tá? Relembrando, a Sociedade Unipessoal de Advogados foi criada a partir de 2016. Em 2016, nós tivemos a Lei 13.247, que alterou o Estatuto da Advocacia e permitiu que se criasse, né, uma sociedade chamada Sociedade Unipessoal de Advocacia, formada por apenas um advogado. Enquanto a sociedade simples, né, tem dois ou mais sócios. Nós vamos encontrar a base legal para a criação dessas sociedades, tanto a sociedade simples de prestação de serviços de advocacia, como a sociedade unipessoal de advocacia. Qualquer uma delas, você vai ter como fundamento legal o artigo 15 do Estatuto, ou seja, da Lei 8.906/94. A Sociedade Unipessoal de Advocacia, ela vai surgir como? Nós vimos dois exemplos, né? Ela pode surgir do fato de eu pertencer a uma sociedade composta por dois sócios, e um dos sócios vir a falecer, e eu ficar com a cota desse sócio, deixo de ser uma sociedade simples e passa a ser uma sociedade unipessoal de advocacia. A outra possibilidade eu pertenço ao escritório com 5 sócios, aí eu compro a cota dos demais sócios. A partir desse momento,
eu passo a ser uma sociedade unipessoal de advocacia, tá? O artigo 15, lá no seu parágrafo 7º, trata dessa sociedade e diz que a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração, tá? Aí nós vimos os requisitos, né, para formação, registro e existência dessa sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia. Os requisitos são 7. Primeiro, formar-se somente por advogados inscritos e não proibidos de advogar. Em sociedade de advogados, só podem existir como sócios quem for advogado inscrito na OAB e não for proibido de advogar. Correto? Isso vale também para a sociedade unipessoal de advocacia. É lá no artigo 16 que vai estar o regramento para este requisito. O segundo requisito é a sujeição da sociedade ao Código de Ética e Disciplina. A sociedade de advocacia ou a sociedade pura de advogados respondem também, assim como nós, advogados autônomos, respondem também, tem que ser submetido aos princípios e dispositivos do Código de Ética e Disciplina, tá? A sociedade de advogados deve respeitar os preceitos sobre as relações com o cliente, o sigilo profissional, a publicidade, etc. O registro no Conselho Seccional da OAB é o terceiro requisito. Diferentemente das sociedades comerciais e industriais, a sociedade de advogados não são registradas nem em cartório nem na junta comercial. O registro se dá no Conselho Seccional da OAB do território em que ela vai se estabelecer, em que ela vai se fixar. Então, quando eu formar a minha sociedade de advogados, eu vou registrar aonde? No cartório? Não. Na junta comercial? Não. É na seccional da OAB. Quarto requisito, exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Se você pertence a uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, você só pode pertencer a ela. Você não pode ser sócio de uma outra sociedade de advogados aqui no estado. E nem possuir uma sociedade unipessoal de advocacia. Ah, professor, mas se eu tiver uma sociedade em Goiás, pode? Pode. A proibição está de você ser sócio em mais de uma sociedade no mesmo território da seccional. Em território diferente, pode. Tá? Então, você pode ter uma sociedade em São Paulo, uma em Goiás, em Tocantins, outra em Mato Grosso. Mas em Mato Grosso, você só pode ter uma, não pode ser sócio de mais que uma dessas sociedades, tá? O quinto requisito, não representar clientes com interesses opostos. A mesma sociedade de advogados não pode advogar para o autor e para o réu. É uma questão óbvia até, né? Você não pode, a mesma sociedade, defender um e acusar o outro. Não pode. Então, não haveria condições para isso. É proibido. Inclusive, o artigo 17 do Código de Ética e Disciplina pune a sociedade que cometer essas falhas, tá? O sexto requisito, prática exclusiva de atividade de advocacias. Essas atividades de advocacias, a sociedade de advogados, ela é uma sociedade simples, pura. Não pode ter uma outra atividade conjunto com ela, tá? O objeto exclusivo da sociedade de advogado é prestação de serviço de advocacia. Eu não posso, sei lá, escritório de advocacia e contabilidade. Não pode. Ah, professor, mas eu já vi isso aí. Está errado. A pessoa pode receber uma censura por parte da OAB. Tá? Sétimo requisito, não possuir nome de fantasia. Nós vamos trabalhar na aula que vem como se deve fazer a denominação das sociedades de advogados. Mas aqui já fica claro, ela não pode ter nome de fantasia ou que se remeta a expressões fictícias. Você não pode ter um escritório de advocacia Vadimeco, escritório de advocacia Liga da Justiça. Então, você não pode ter nome de fantasia.
nós vamos ter um capítulo que vai estudar especificamente sobre a questão da denominação das sociedades de advogados. Perfeito? Muito obrigado. Esse é o tema de hoje. Como eu tenho dito para vocês, eu tenho buscado concentrar as nossas aulas em 50 minutos e deixar o restante do tempo para esclarecer as dúvidas que, porventura, vocês tiverem. E o que eu coloco aqui, nesse momento, se alguém tiver alguma questão a perguntar, é o momento, né, que a gente pode trocar essas ideias. Deixa eu só ver aqui. Tá. A Thalita, bom dia. Você gostaria de saber quando vai disponibilizar a parcial 2? Hoje, Thalita. Hoje nós vamos trabalhar a parcial 2. Vou até adiantar para vocês. A parcial 2, que eu vou pedir, vai ser um estudo, uma dissertação sobre o advogado empregado. Tá? Eu vou colocar lá no AVA, tá? Eu quero de vocês um texto bem conciso sobre o advogado empregado. Tá? Vai estar lá com data de entrega. Quem tiver dificuldade de acessar o AVA, não se preocupe, vocês têm o meu e-mail, sabem como entrar em contato comigo, mandem por lá, mas procure fazer pelo AVA quem tiver acesso. Tá? Essa vai ser a parcial 2, vai ser a elaboração de um texto sobre o advogado empregado. E eu vou colocar o que tem que obrigatoriamente aparecer nesse texto. Ok? Essa foi uma pergunta da Thalita. Quem mais teria alguma questão a perguntar? Eu só queria... Hoje vocês estavam bastante quietinhos, eu fiquei na dúvida. Será que foi clara a aula? Foi possível entender? Alguém não ficou alguma dúvida? Essa aula eu vou disponibilizá-la tanto no AVA, tá? Vou colocar tanto a gravação da aula como o PowerPoint, vai ficar disponível lá para vocês. Eu, como sempre digo, se vocês tiverem qualquer dúvida, não se preocupe, ligue para mim, mande um e-mail, nós estamos aqui para isso. Apesar de nós não estarmos fisicamente na sala de aula, né? Mas eu fico aqui preocupado em que todos tenham um entendimento e que a gente consiga vencer mais esse desafio que foi nos colocado, né? E se tudo quiser e Deus quer, nós iremos vencer, sim. Nájila, você recebeu o meu e-mail? Sim, Nájila, recebi, sim, já está lá separado, guardadinho, né? Então, eu espero que todos que mandaram e-mail, tá? Eu recebi, já está aqui comigo, quem acessou pelo AVA também, mas eu agradeço a presença de vocês, tenham uma semana excelente, cuidem, né? O vírus, ele é uma realidade, ele está aí, e cabe a nós nos preservar e preservar as pessoas que nós amamos nas nossas casas, né? Então, espero que vocês tenham uma semana espetacular e que vocês possam, a cada dia, com certeza, ter a absoluta certeza de que, em breve, nós estaremos todos voltando à normalidade. Obrigado a todos. Eu vou tirar a gravação, mas vou continuar por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar que estamos aqui para esclarecer, ok? Bom dia e uma ótima semana.